Torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo desta terça-feira. Uma terça-feira, é claro, muito boa para o torcedor vascaíno e não poderia ter sido diferente. O Vasco ontem venceu com moral, com autoridade o Atlético Paranaense pela 24ª rodada de Campeonato Brasileiro. Depois de amanhã, já enfrentaremos novamente o mesmo Atlético no mesmo São Januário. Porém, com uma moral muito maior do que o Vasco da Gama entrou em campo ontem. E é claro, a gente aqui neste Boa Noite Gigante vai falar sobre isso, mas também trazer muitas outras novidades a você, porque já nessa próxima quinta, o Vasco da Gama contará com um grande reforço. O atacante chileno Jean Davi foi regularizado nessa tarde de hoje e estará à disposição do técnico Rafael Paiva para esse próximo jogo do Vasco da Gama. Além disso, falar também sobre todo o problema envolvendo aí o segurança Betinho, do Vasco da Gama, que se manifestou, inclusive, nestas últimas horas através de suas redes sociais. E é claro, como a imprensa sempre utiliza do Vasco da Gama para criticar a camada social que o Clube de Regatas Vasco da Gama faz parte, não poderia ter sido diferente dessa vez. A CBN, Rádio CBN, um jornalista da rádio, teve uma manifestação completamente preconceituosa nestas últimas horas. No caso, dizendo que o Vasco da Gama é um clube da Zona Norte e pelo fato de ser um clube da Zona Norte, sempre foi conhecido por ser um povo agressivo, diferente dos clubes da Zona Sul. Inclusive ele cita Flamengo e Fluminense na mesma frase. Meu amigo, tudo é mascarado de um preconceito que há anos existe, dentro do futebol brasileiro. Vasco é o clube do povo, é contra tudo, contra todos. No ano passado fecharam São Januário e hoje a bola da vez é um segurança que faz parte do nosso corpo de funcionários. Mas enfim, a gente vai falar sobre tudo isso, temos muitas informações, muitas novidades a trazer aqui a vocês nesse último vídeo de terça-feira. Porém, é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí ó, do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo e venha já agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso não saiba, te aviso aqui também rapidamente que nós estamos todos os dias aqui, 3 vezes por dia. Tem o Acorda Vascão, o Fala Gigante e esse último vídeo sendo o Boa Noite Gigante, saindo sempre pela parte, é claro, da noite. Então, você que está chegando aqui pela primeira vez, primeiro assista ao nosso conteúdo. Caso curta a nossa forma de trazer as informações do Vasco, se inscreva. Porém, você que já está aqui diariamente e ainda não é um inscrito, se inscreva aí agora, nesse momento, para ajudar demais o nosso trabalho. Show, Vascão? Vamos embora então? Sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Vasco. A começar aqui primeiramente com vocês, né? Este Boa Noite Gigante, falando sobre o que rolou hoje, terça-feira, lá no CT Moacir Barbosa, pois o elenco do Vasco da Gama voltou a campo nessa terça-feira. Profissional fazendo apenas um trabalho de treinamento na academia, né? Fazendo aí o tal do treino regenerativo, enquanto todos os reservas entraram em campo, foram até o gramado para se preparar para esse jogo que estará acontecendo na próxima quinta-feira, já depois de amanhã. Amanhã, inclusive quarta, será o único e último dia de treino do Vasco da Gama para enfrentar a equipe do Atlético Paranaense. O único dia de preparação que o Vasco da Gama terá para esse jogo de ida, das quartas de final da Copa do Brasil. Eu espero que o Rafael Paiva, em todo esse período que teve de treino, né, de semana passada para cá, tenha preparado o elenco, pois o Vasco se preparou exatamente da mesma forma para o mesmo adversário. O Vasco enfrentou o Atlético Paranaense na última segunda, no caso ontem, teve um período longo aí de preparação após a partida contra o Criciúma e não tem muita coisa a mudar. É apenas incluir o Jean Davi Menezes nos treinos, até porque hoje ele já treinou junto ao grupo, estará à disposição do técnico Rafael Paiva. O jogador foi regularizado nessa tarde de hoje, ou seja, Jean Menezes bidou, aparece aí no bid da CBF e está regularizado, apto para enfrentar a equipe do Atlético pelo jogo de ida e de volta das quartas de final
da Copa do Brasil. Cabe aí ao Rafael Paiva querer ou não utilizado. É uma pulga grande na orelha do atual técnico Cruz Maltino, até porque Emerson Rodrigues, que foi titular no lugar do David nesse jogo de ontem, brilhou, marcou um lindo gol, comemorou de uma forma até muito inusitada e engraçada, e é um atleta que luta firme e forte pela vaga de titular da ponta esquerda Cruz Maltina. Falando até mesmo sobre essa ponta esquerda, né? O Vasco tem como titular da posição o David, o DVD, que vinha jogando muita bola, um atleta até muito criticado em determinados momentos, mas que virou a chave e passou a ser uma figura tão importante para o grupo, segue internado, tá? O jogador que esteve aí esses últimos dias sentindo algumas dores na região da face e através de um exame foi confirmado o quadro de celulite facial. Nesse momento ele está internado em um hospital da Barra da Tijuca, desfalcou o Vasco da Gama ontem contra o Atlético, vai desfalcar o Vasco novamente depois de amanhã contra o mesmo Atlético Paranaense e novamente vai desfalcar o Vasco no domingo contra o Vitória. Há uma pequena expectativa para que ele volte contra o Atlético Paranaense no jogo de volta das quartas de final que estará acontecendo dentro da Arena da Baixada. Porém, também é dúvida para esse jogo que vai acontecer lá na próxima quinta-feira. Informações aí é que ele foi hospitalizado para tratar essa celulite facial, que é uma espécie de infecção bacteriana que dá na pele. O atleta está até com o rosto inchado depois que foi se detectado esse quadro de celulite facial e automaticamente é necessário sim o quanto antes a internação direta no corpo, perdão, a internação se deve à medicação direta que o DVD tem que sofrer ao corpo com corticoide na veia. Então, David, é claro, a gente deseja toda a sorte do mundo ao atleta. O próprio Rafael Paiva lamentou, né, a ausência do David na entrevista coletiva de ontem, e a gente traz aí as palavras do técnico Cruz Maltino sobre o que aconteceu de fato com o ponta esquerda do Vasco da Gama, que estava até relacionado para o jogo, mas não acabou amanhecendo bem ontem e acabou sendo cortado minutos antes dessa partida tão decisiva do Vasco contra o Atlético pela 24ª rodada de Brasileirão. De novo, isso demonstra a força do nosso grupo. Acho que a gente tem muitos jogadores aí de qualidade. Ryan entrou bem de novo. Na minha opinião, já tinha ido bem contra o Criciúma, entrou bem de novo. O Leandrinho deu assistência para gol. Então a gente tem que confiar mais nos atletas que a gente tem, nos atletas do grupo, tentar empurrar para cima, porque jogar no Vasco não é fácil, a pressão é sempre muito grande. Mas eles têm qualidade, né? E se a gente inverter aí essa balança de apoiar mais, a gente tenho certeza que a gente vai evoluir muito como equipe aí, como coletiva. E agora amanhã começar a pensar em quinta-feira, ver as melhores estratégias, o que tentar evoluir, porque já vai ser mais um jogo dificílimo aí pra gente. A gente tem que ver, né? O David, a gente até relacionou ele entre os 24, né? Mas ele não amanheceu bem, então a gente teve que cortá-lo. Coutinho tá trabalhando, tava em transição. E falando, inclusive, nesse jogo, né, meu amigo torcedor vascaíno, Vasco da Gama Atlético, onde, porém, deixa aí a sua opinião nos comentários, se o David vai fazer falta para esse grupo também nesse primeiro jogo, que estará acontecendo nessa próxima quinta. Ontem tivemos aí algo muito inusitado acontecendo depois do apito final, né? Toda aquela confusão que rolou entre o segurança Betinho, o Roberto Barbosa e o elenco do Atlético Paranaense. Para quem não viu o nosso Acorda Vascão, eu não sou muito de fazer isso não, mas de verdade, vai lá dar uma olhada. Vai ver porque tá muito legal o vídeo. A gente demorou muito para editar, para colocar tudo direitinho, para passar a vocês realmente tudo que rolou. Porque foi um grande de absurdo tudo que foi imputado, de fato, ao Betinho. E a gente começa, primeiramente, aqui esse Boa Noite Gigante, com as falas do senhor Mauro César Pereira. A gente sabe mais do que ninguém como o senhor Mauro César Pereira é um torcedor do Flamengo. Eu não tenho nada contra isso. Que legal ele ser torcedor do Flamengo, que bom para ele. Cada um tem um clube e ele tem o dele. Mas utilizar de algumas falas completamente clubistas, para danificar a imagem do Clube de Regatas Vasco da Gama é completamente descabido. E o Mauro César Pereira falou exatamente isso aí, ó, que vai aparecer na imagem a vocês sobre o segurança do Vasco da Gama. O jogador não pode brigar. Coloque-se no lugar do jogador. Você acabou de perder um jogo de virada, tá saindo do campo, cabeça quente, tem que ir pro vestiário tomar seu banho ali, trocar e rumar pro hotel para voltar para Curitiba, no caso, jogadores do Atlético. Aí, de repente, aparece um elemento que não tem nada a ver com a história, desafiando, chamando para porrada. Que negócio é esse? Tem que ter muito sangue de barata.
O culpado não é o jogador que entra na pilha, não. O culpado é o clube, que o cara é segurança. E pela... Então, né, torcedor vascaíno, como vocês viram aí, realmente um grande absurdo as falas do senhor Mauro César Pereira. Até porque, volto a repetir, quem acompanhou o nosso Acorda Vascão, e caso você não tenha acompanhado, viu, em qualquer outro veículo de comunicação do Vasco da Gama, conseguiu entender um pouquinho tudo que rolou. Eu não vou repetir aqui agora a vocês, porque a gente já trouxe todo esse depoimento pela parte da manhã. Mas o Betinho, ele entra em campo para comemorar, e ao entrar nos gramados para comemorar, ele se depara com o Lucas Piton e o Coelho, jogador do Atlético Paranaense, discutindo. Ele vai apartar a briga. No momento que ele separa a briga, todos os jogadores do Atlético Paranaense vão para cima do Betinho. E ali começa uma grande confusão. Ele, inclusive, através de suas redes, o próprio Roberto Barbosa, ele disse assim, ó: como pode uma pessoa falar uma coisa que as imagens mostram outras? Deus no controle. Jogador tudo pode. Eu sou um simples segurança que tentei me defender de quase 20 atletas contra um segurança. E além do que ele disse nas redes sociais, temos aí um áudio também que o próprio Betinho mandou num grupo de WhatsApp e a gente traz a vocês detalhes. No caso, um desabafo dele falando sobre esse ocorrido na noite de ontem em São Januário. Todo mundo já me conhece aqui. Bom dia para todos, né? Chegando em casa aqui agora, estou bem tranquilo a respeito disso. Se vocês pegarem a imagem desde o começo, eu não sei o que o Piton falou pro jogador do Atlético Paranaense ali na bandeirinha de cortes. Eu sei que acabou o jogo e eu fui entrar para comemorar com os jogadores. Quando eu vi os caras indo para cima do Piton, eu só protegi o Piton. Em nenhum momento eu ainda tomo um soco do zagueiro deles e o Nicão me chuta por baixo. Enfim, eu vou para lá, saio da confusão, vou para lá, me distancio lá no gol. Os caras vieram pra cima de mim, o staff não fez nada, não separou, o policiamento não separou, tanto que o camisa 6 dele foi expulso, pô. O cara me agride, aí, ou seja, eu tenho que botar a mão pra trás e entrar na porrada, é isso? Porque eles são jogadores e eu sou segurança. Ah, é isso? Beleza. Irmão, eu vou sair sempre de cabeça erguida, pode me mandar embora, pode fazer o que for, mas vou sair de cabeça erguida como homem. Eu sou um homem, pô, eu não vou apanhar e dar as costas pros outros não, pô, porque eles são jogadores, eles acham que eles podem tudo e a gente que se foda, porque é segurança, é staff, não, direitos são iguais pra todos, pô, e eu vou na delegacia amanhã da parte deles, pô. É, meu amigo torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, Betinho realmente muito chateado com tudo que aconteceu. A gente espera que essa atual diretoria do Vasco da Gama não tome nenhuma posição de demitir, né, o funcionário tão querido por quase todos os jogadores do Vasco da Gama. Eu tenho certeza que todos os atletas que fazem parte desse atual clube, né, desse atual elenco do Clube de Regatas Vasco da Gama. Importante, meu amigo, acima de tudo, acima de qualquer postura do Vasco da Gama, entender que a imprensa, ela vai bater sempre no Vasco, porque eles fazem questão de bater no Vasco, porque o Vasco, ele não é querido, as pessoas não gostam do nosso clube, as pessoas não gostam do nosso Vasco. O Vasco é um clube sim que a imprensa gosta de bater, o Vasco é um clube sim que a imprensa gosta de ver na parte de baixo da tabela. Para a imprensa, quanto pior o Vasco, melhor. Isso não é de hoje, isso é antigo. É o clube de negros, é o clube de operários, é o clube da Zona Norte do Rio de Janeiro. E a gente teve um relato do jornalista Carneiro Neto, salvo engano, só vou confirmar aqui a vocês para não falar nenhuma besteira, exatamente, o jornalista Carneiro Neto. É um jornalista, meu amigo torcedor, da rádio CBN de Coritiba. A rádio CBN é uma rádio muito tradicional aqui no Rio de Janeiro e creio que também tradicional em vários outros estados desse Brasilzão afora. CBN, inclusive em Coritiba, ela é a 95.1. O jornalista Carneiro Neto é um jornalista antigo, meu amigo torcedor vascaíno. Uma pessoa que parece ter certa idade, inclusive. Faço até questão de buscar aqui a vocês, não estou conseguindo, mas creio que alguém, aqui achei, alguém que tem 60 anos de carreira no jornalismo esportivo. Alguém que nasceu em 1948, tornou locutor de rádio. Eu faço questão trazer aqui detalhes de quem é o mesmo. Tornou locutor de rádio ainda jovem em 1948 com apenas 15 anos de idade. Na mesma época ele iniciou aí uma carreira como repórter geral no Diário dos Campos e cronista esportivo do Jornal da Manhã em Ponta Grossa. Alguém que está desde 1950 aí rodando. Alguém que se com 15 em 1948 iniciou a carreira como locutor, em 1943 estava vendo o Clube de Regatas Vasco da Gama despontar. Em 48, melhor dizendo, o ano que ele começa ali a sua carreira, ele vê o nosso Vasco da Gama sendo campeão sul-americano.
Ele sabe a grandeza do Vasco, ele sabe o tamanho do Vasco, ele sabe tudo que o Vasco da Gama fez à época, lutando a favor de negros e operários e lutando contra o racismo estrutural, sim, que havia naquela época nas entranhas do futebol. O Vasco é esse clube da Zona Norte, não é da Zona Sul. E olha as palavras do jornalista Antônio Carlos Carneiro nesse depoimento à rádio CBN sobre o que rolou ontem em São Januário. É realmente vergonhoso. É duro até de engolir algo como esse. O Vasco sempre foi um time muito agressivo, time Zona Norte, né? Porque o Fluminense, Botafogo e Flamengo são Zona Sul. Sempre existiu uma brincadeira, né? Que Zona Norte é barra pesada e cada vez mais. Agora, não é aceitável que isso aconteça, né? Evidentemente, de um funcionário travestido de segurança ir lá tirar satisfação. Isso é um absurdo. E se ele está armado, por exemplo? Ele vai dar um tiro? Quer dizer, jogador morre assassinado em São Januário. Aí tem que botar no epitáfio do Eurico Miranda. Porque não é possível, né? A escola é muito ruim em São Januário. Meu amigo torcedor vascaíno, é exatamente dessa forma. É contra tudo e contra todos. É pelo Vasco. É pela Barreira. Pela favela. É isso. É pelo preto. É pelo operário. É pelo branco. É por tudo. É Vasco. Esse é o Vasco da Gama. Esse é o Vasco da Gama. Somos esse clube, sim. Somos, sim, pioneiro em tudo. Somos, sim, da Zona Norte. Somos, sim. E qual é o problema? Eu queria entender. Qual é o problema desses caras? Por quê? Por que não gostam assim do Vasco? Por que dizer que pelo fato do Vasco ser da Zona Norte é um clube violento com pessoas violentas? Ou melhor, um clube agressivo, porque a Zona Norte é barra pesada. Que patetada. Que com todo o respeito do mundo, porque o senhor tem idade de ser até mesmo meu avô, talvez, creio que tem uma linda carreira, brilhante carreira, com várias pessoas que muito provavelmente em Curitiba o admiram, mas que papelão, que coisa feia. Jamais poderia ter dito isso. Ainda mais num clube tão lindo, com uma história tão linda quanto a do Vasco da Gama. Mas enfim, a gente fica por aqui. E é bom, é muito bom, que isso aí que rolou seja para as pessoas que hoje trabalham dentro do Vasco, principalmente o senhor Marcelo Santana, aprenda que não tem que ir em entrevista coletiva após jogo para pedir desculpa ao Atlético Paranaense. Outro papelão. Outro papelão. Paulo Autuori exigindo na postura do Vasco da Gama. Quem é Paulo Autuori para exigir algo do Vasco? Tem uma linda história no Vasco, é claro, mas hoje não trabalha no Vasco. E com todo respeito, quem é o Atlético para exigir algo do Vasco? Quem é o Atlético Paranaense para exigir algo do Vasco? Ontem, a partir do momento que o Marcelo Santana senta na entrevista coletiva para pedir desculpa, é em nome a Petralha, que é o presidente do Atlético, aos atletas e funcionários do Atlético, a torcida do Atlético, ele se diminui em um ponto absurdo. E diminui a instituição Vasco da Gama. Muito tenso, muito complicado, e que o Marcelo Santana entenda que o Vasco é o Vasco e tem uma grandeza gigantesca, diferente de outros clubes por onde ele passou. Que são grandes, mas não se comparam ao tamanho do nosso. Subserviência? Aqui não, meu amigo. O Vasco é postura. O Vasco é na mesa. Esse é o Vasco da Gama que a gente quer e espera que seja. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante. Se curtiu o nosso vídeo, se inscreva. Volto a repetir o que eu também falei lá no início. Se você chegou aqui pela primeira vez e agora no final gostou do nosso vídeo, faça parte aí da nossa família. A gente está querendo chegar, e o quanto antes, a marca dos 150 mil inscritos, e contamos muito com vocês. Vamos que vamos! Se inscrevam, compartilhem. Como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.